Se você foi demitido com hérnia de disco, saiba que é possível exigir o seu emprego de volta e até receber algumas indenizações. Claro, isso nem sempre vai acontecer. É necessário analisar o que causou a sua hérnia de disco e qual foi o motivo da sua demissão. Mas fica tranquilo que no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo isso. Se você ficar comigo até o fim, vai saber se a sua demissão foi ilegal ou não e o que fazer caso a empresa tenha agido errado com você. Meu nome é Juliana, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal você encontra tudo sobre os direitos de quem sofre acidente ou doença do trabalho. Então já se inscreve para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Nesse vídeo você vai aprender como identificar se a sua demissão foi legal ou não e quais os passos seguir se você foi demitido com hérnia de disco de forma ilegal. Você também vai entender quando tem direito à estabilidade e quando a demissão pode ser considerada discriminatória. Antes mesmo de começar o assunto do vídeo, a gente precisa fazer aqui duas diferenciações. A gente precisa diferenciar uma hérnia de disco causada ou agravada pelo trabalho e uma hérnia de disco que não tem nada a ver com o trabalho. A hérnia de disco não tem nada a ver com o trabalho quando você teve ela enquanto trabalhava em uma empresa, mas não foi o seu trabalho que a causou. Você teria a hérnia de disco mesmo que não trabalhasse ali. Agora, quando o principal fator que te fez adoecer foi o trabalho, aí a gente diz que ela foi causada ou agravada pelo trabalho. A gente considera que, nesse caso, a hérnia de disco é uma doença do trabalho. Basta pensar no caso de um jovem de 20 anos que tem uma hérnia de disco. Ele passou 2 anos trabalhando, carregando peso de 40 a 60 quilos. É bem difícil ver uma hérnia de disco em alguém tão novo, né? Então, tem grandes chances aí de ter sido causada pelo trabalho. E essa diferença é muito importante, porque se a sua hérnia de disco foi causada pelo trabalho, você pode ter direito à estabilidade no emprego. Isso significa que a empresa não pode te demitir enquanto você estiver em tratamento e até 12 meses após o retorno ao trabalho. Agora, se a sua hérnia de disco não tem relação com o trabalho, a demissão só vai ser considerada ilegal caso ela seja enquadrada como uma demissão discriminatória. A demissão discriminatória acontece quando a empresa te demite só por você estar doente. Mas fica tranquilo que já a gente vai aprofundar mais nisso tudo. Para a lista das doenças relacionadas ao trabalho, a hérnia de disco pode estar ligada ao trabalho com manipulação manual de carga, que é basicamente você pegar muito peso, movimentos articulares repetitivos, que é você ficar ali se abaixando várias vezes ao dia, posições forçadas, que é você ficar ali numa postura forçada durante o trabalho, e vibrações, como no exemplo de um motorista de ônibus. Nesses casos, se você trabalha ali pelo menos há alguns anos exposto a essas condições, dá para enquadrar a sua hérnia de disco como uma doença do trabalho. Ou seja, pode ser que ela tenha sido causada ou agravada pelo seu trabalho. Se você está com dúvida se a sua hérnia pode ter sido causada pelo seu trabalho, deixa aqui nos comentários o tempo em que você está trabalhando nessa empresa e também o que você faz na prática. Assim, a gente pode tentar te ajudar. Eu também vou deixar aqui na descrição um vídeo em que eu falo só sobre isso e eu recomendo que você que ainda não assistiu, assista em seguida. Agora, eu vou te mostrar aqui com bastante calma como identificar se a sua demissão foi ilegal ou não. A primeira situação em que a sua demissão é considerada ilegal é quando você é demitido durante a estabilidade. Se a sua hérnia de disco foi causada pelo trabalho, você tem direito à estabilidade no emprego. Isso quer dizer que a empresa não pode te demitir enquanto você estiver em tratamento e até 12 meses após o retorno ao trabalho. Mas para isso, você precisa ter se afastado pelo INSS e recebido o benefício 91, que é o benefício acidentário. Para saber se a sua demissão foi ilegal, o que você precisa fazer é conferir a sua declaração de benefícios do INSS se o seu benefício foi o acidentário. Se você estiver dentro dos 12 meses de estabilidade, você pode discutir isso na justiça. Se você não chegou a se afastar pelo INSS ou não conseguiu o benefício 91, mas acredita que a sua hérnia foi causada pelo trabalho, pode ser que você consiga fazer algo, mas aí já vai ser mais difícil. Outra situação em que a sua demissão vai ser considerada ilegal é quando o motivo de você ter sido demitido foi justamente estar doente. E presta bem atenção, não é que a empresa simplesmente te demitiu e você estava doente. Não é isso. É a empresa só ter te demitido porque você estava doente. Isso daí
pode ser considerada como uma demissão discriminatória. E nesse caso, ela também é considerada ilegal. Se você não foi demitido na estabilidade e também não foi o caso de demissão discriminatória, eu sinto muito, mas a sua demissão foi legal. A empresa poderia ter te demitido. E, infelizmente, o que tem para fazer no seu caso é seguir o seu tratamento e seguir a vida. Infelizmente, contra a empresa não dá para fazer nada nesse caso. Agora, se a sua demissão for ilegal, aí eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer. Antes de te dizer o que fazer na prática, você precisa entender que para resolver essa sua situação, você vai precisar colocar a empresa na justiça, tá bom? Infelizmente, se eles te demitiram assim, nessas condições, não vão resolver na conversa. Por isso, você precisa se preparar para isso. A primeira coisa que você precisa fazer ao perceber que foi demitido de forma ilegal é reunir toda a sua documentação. Você vai precisar de toda a sua documentação médica, seus atestados, laudos, relatórios, exames, receitas, tudo. Além disso, separe todas as provas que você tiver de que você adoeceu no seu trabalho. Em seguida, o que você precisa fazer é conversar com um advogado da sua confiança. E isso aqui é muito importante. E, gente, eu não tô falando de perguntar em um comentário de vídeo ou coisa desse tipo. Você precisa fazer uma consulta mesmo com esse advogado. Manda a sua documentação para ele e pede para ele analisar. E por que que isso é importante? Só assim você vai ter certeza de que já tem provas suficientes. Quanto antes você fizer isso, mais fácil vai ficar de resolver. Porque se o seu advogado disser que você não tem provas suficientes, você ainda poderá correr atrás disso. E aí, presta atenção aqui comigo. O fato de você conversar com um advogado, de fazer uma consulta com ele, não significa que você é obrigado a contratar ele para entrar com o seu processo. Muita gente fica com medo de falar com os advogados e acaba se prejudicando. Outra coisa que você pode fazer para fortalecer o seu caso é ir até o Sereste e pedir que eles façam um estudo sobre o nexo de causalidade entre a sua hérnia de disco e o seu trabalho. Se eles constatarem que a sua hérnia de disco está relacionada ao trabalho, eles poderão até emitir a comunicação de acidente de trabalho. E isso aí vai te ajudar muito no seu processo. Caso a sua documentação esteja toda ok, o que você vai precisar fazer é dar entrada em um processo contra a empresa. Para fazer isso, o ideal é ter um advogado especialista te ajudando. Essas ações são bem delicadas, difíceis, e não é todo profissional que sabe atuar nesse tipo de causa. Então pesquisa bastante antes de contratar alguém, tá certo? E aqui vai uma dica bem importante para você. Mesmo após ser demitido, você continua segurado do INSS por pelo menos 12 meses. Isso significa que se você tiver um atestado médico de mais de 15 dias, você ainda pode se afastar pelo INSS. E eu estou dizendo isso porque muita empresa demite o funcionário que está sem condições de trabalhar e a pessoa fica ali desamparada. Se você está nessa situação, se não consegue trabalhar, precisa pedir para o médico um atestado para isso. Assim, você poderá pedir um afastamento pelo INSS. Você pode fazer isso paralelamente ao seu processo, ou seja, coloca lá o processo na mão do advogado enquanto você está afastado pelo INSS. Essa dica é importante para que você tenha ali uma renda enquanto aguarda o seu processo. Mas voltando aqui para a questão do processo, os direitos que você vai exigir nesse processo serão diferentes, dependendo de como foi a demissão, tá bom? Mas antes de te mostrar que direitos são esses, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos toda segunda, quarta e sexta. São vídeos só sobre os direitos de quem sofre doenças ou acidentes de trabalho. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, o que você precisa fazer é clicar aqui embaixo para se inscrever e ativar as notificações. Quando você faz isso, o YouTube passa a te avisar sempre que sai um vídeo novo. Mas vamos continuando aqui no nosso conteúdo. Se você foi demitido de forma discriminatória, você pode receber uma indenização por danos morais e escolher entre retornar para a empresa ou receber em dobro pelos dias afastado. Em primeiro lugar, a indenização por danos morais tem o objetivo de compensar o caráter discriminatório dessa demissão. Ela não tem um valor fixo, mas costuma variar aí em torno de R$10 mil. Além da indenização por danos morais, você também pode optar entre retornar para o emprego ou receber em dobro pelos dias afastado. No caso de querer retornar, você será reintegrado no emprego e receberá os dias em que ficou
ficou afastado. Por exemplo, se você foi demitido de forma discriminatória no dia 1º de janeiro de 2024 e no dia 6 de junho de 2024 a Justiça determinou a sua reintegração, você receberá esses 5 meses de salário e será reintegrado. Por outro lado, se você não quiser continuar trabalhando, pode optar por receber em dobro esses 5 meses. Dificilmente alguém que foi demitido de forma discriminatória vai querer retornar. Por isso, é mais comum optar pelos dias em dobro. Agora, no caso de você ser demitido com estabilidade, dá para optar para ser reintegrado no emprego ou receber uma indenização substitutiva. Vamos entender aqui por partes. A lei garante a quem é demitido com estabilidade o direito de reintegração. Essa reintegração é basicamente você ter o seu emprego de volta. No entanto, em alguns casos, você demora para processar a empresa ou simplesmente o processo demora muito para se resolver. Imagina, por exemplo, que a decisão de reintegração só saiu 1 ano e meio depois da demissão. Nesse caso, a sua estabilidade de 12 meses já acabou. Portanto, você só terá direito a receber por esses meses de estabilidade em dinheiro como se tivesse trabalhado. Por exemplo, se você foi demitido imediatamente após adoecer, terá direito a receber os 12 meses de salário. Por outro lado, se você foi demitido 3 meses após adoecer, a indenização será de 9 meses e assim sucessivamente. Além desse direito de retornar ao emprego ou receber pelo tempo de proteção, você ainda pode ter direito a receber indenização por danos morais, indenização por danos existenciais, indenização por danos materiais, indenização por lucros cessantes e pensão mensal vitalícia no caso de incapacidade permanente. Esses direitos só serão pagos em caso de a empresa ter responsabilidade pela doença. Para entender melhor sobre essas outras indenizações, eu recomendo conferir esse vídeo aqui. E se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, você sempre fica por dentro dos seus direitos. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.